Pode nos apresentar o seu nome e a sua formação profissional? Eu me chamo Gabriel Leles Cordeiro do Carmo. Este é meu sinal na comunidade surda. Sou formado no curso de graduação em Pedagogia, com pós-graduação em Educação Especial e mestrado em Educação Bilíngue. Como foi a sua trajetória acadêmica? Que cursos fez ao longo da sua formação profissional? Pois bem, primeiramente eu fiz um curso técnico de informática. Posteriormente, cursei um curso de graduação em Pedagogia. Depois, fiz uma pós-graduação e um mestrado. Como você se identificou e percebeu que tem uma habilidade com a mímica? Na verdade, não fui eu. Quem percebeu foi a minha irmã, com 8 anos de idade, quando éramos apenas eu, minha irmã e nossa mãe. A minha irmã ela frequentava a escola de artes, onde era a antiga prefeitura. Nós três vimos uma pessoa fazendo mímica e ela pensou que seria uma boa ideia trabalhar com isso. Eu não dei importância, mas até a nossa mãe achou a ideia interessante e me incentivou a fazer isso. Por causa delas, eu me esforcei nesse ofício. Você acha que a mímica tem importância na cultura surda? O que você tem a nos dizer sobre isso? Bem, eu vejo como um incentivo profissional e artístico. Enquanto mímico surdo, com o contato e convívio com outros artistas ouvintes, envoltos em suas culturas, tento adequar esta arte à cultura surda, tendo como modelo Charles Chaplin, sem a presença de músicas, mas acrescentando jogos de luzes e assim fica mais atrativo aos surdos e continua cômico. Você se sente como um influenciador enquanto artista na comunidade surda local? Eu vejo que admiram a arte e incentivo a praticarem, pelo menos comigo. Mas percebo que não é grande o interesse. Talvez pela falta de tempo, influência da família ou mesmo pela falta de materiais para essa tarefa. Digo isso porque um tempo atrás havia um apoio financeiro do governo para as ações artísticas, até o treinamento básico com crianças. Hoje não há mais. Acredito que pela falta de estruturas e recursos artísticos pode dificultar a participação e o aumento de profissionais, porque até o momento é meio escasso por aqui. Aqui em Macapá, seu trabalho já é bastante conhecido na comunidade surda. E como foi a divulgação das suas apresentações? Quem tomava a frente nas divulgações artísticas era minha mãe. Para mim se tornava difícil devido à falta de acessibilidade na comunicação dos locais que eu ia. Nossa, ela organizava tudo, entrevista, apresentações, aparições em jornais, ações populares, parcerias com representantes do governo e associações mediante editais e projetos, etc.
ela era muito boa nessa função. Se eu tento sozinho, pode haver falhas na comunicação. Então, eu prefiro estar com ela, ou que ela tome a frente nessas ações. Do seu trabalho como mímico, você pode nos citar alguns lugares em que você já se apresentou, se foram escolas, festas, no Bioparque, enfim, para quais lugares você já foi convidado? Fiz apresentações em escolas infantis, na Unifap, no CAS, na UEAP, Museu Sacaca. Acho que em Macapá e Santana foram só essas duas cidades. Por acaso, você já pensou em oferecer cursos de teatro e mímica à comunidade surda? Já há um tempo atrás, o CAS já disponibilizou um curso para a comunidade surda e me convidaram para ministrar as aulas, mas o ambiente não era propício e faltavam materiais, recursos artísticos e financeiros. E isso prejudicava a minha metodologia de trabalho. Então é como se as aulas ficassem só naquela parte prática e teórica. Queria que ele se sentisse dentro do personagem, mas não foi possível. Gostei da experiência, no entanto, poderia ser melhor. Conhece artistas surdos que gostam de mímica? Falando francamente, não conheço nenhum no Amapá, mas nos outros estados é bastante frequente a figura do palhaço, em comparação ao mímico, que eu acredito ser o único atuando. O palhaço é um personagem cômico que usa adereço, faz peripécias e chacotas. O mímico, por sua vez, chama a atenção do público com suas expressões e movimentos. Portanto, enfatiza a percepção visual. Como já disse, conheço muitos artistas surdos que atuam como palhaço, mas como mímicos sou o único. Quais foram os desafios que você enfrentou na sua carreira e serviram para a sua evolução pessoal? Bom, já se passou uma situação junto de um amigo que eu adoro demais, ele é de Belém, que é o Raimundo Kleber Couto. Ele já fazia inúmeras apresentações, eu também já estava me apresentando no ramo somente aqui no Amapá. Quando ele veio aqui em Macapá, me aconselhou que eu precisava partir para outros lugares. Então tive a oportunidade de ir a Minas Gerais, Belo Horizonte e me apresentar somente nesses locais. Foi um desafio, mas valeu muito a pena, pois conheci muitas pessoas. Depois de se estabilizar e ser reconhecido como um mímico surdo, você deu uma pausa de repente, se manteve ausente por um período. Mais tarde, voltou a atuar. Nos conte por que decidiu voltar agora. Antes de 2020, 2019, não, 2020, certo. Eu já estava em vários lugares atuando, mas devido à pandemia, tive que dar uma pausa. Então, fiz lives caseiras, interações nas redes sociais e foi basicamente isso. Até que o governo fez a divulgação de editais com auxílio financeiro para ajudar na transmissão de lives artísticas. Então, fui convidado para fazer as gravações que foram disponibilizadas para São Paulo, Pernambuco, Colômbia e também, se eu não me engano, no Paraná. Enfim, todos esses lugares que eu citei foram contemplados com o meu trabalho. Recentemente, com a diminuição dos casos de Covid, fui convidado a apresentar o projeto em Angra dos Reis.
interior do Rio de Janeiro. E também surgiu outros convites que eu tive que recusar por indisponibilidade naquele momento. Em julho desse ano, houve a oportunidade de levar meu trabalho também para a França. E fiquei interessado. Fiz a proposta do meu projeto, que foi aprovado, e a partir de então fui me apresentar. Somente isso. Esses foram os últimos eventos que participei, pelo que eu me lembro. Infelizmente, a pandemia impossibilitou que o número de espectadores fosse maior. Entre crianças e adultos, qual público desenvolve mais rápido a arte da mímica? Sim, sim. Eu sonho em aplicar um projeto ao público infantil, porém a falta de materiais me preocupa, sem contar a necessidade de sempre recorrer a alguém. Os surdos, em geral, demonstram um certo interesse, mas é difícil, pois precisa de uma prática, alguém para incentivar o interesse pelas artes e de um grupo forte que se mobilize e traga mais e mais pessoas e que desperte esse interesse pela cultura artística. Proposta também de projetos para uma vez no mês fazer saraus de poesia, contação de piadas, e quanto mais opções surgirem, mais escolhas poderão ser feitas. Ações assim podem fomentar o interesse para essa área. Enquanto o empenho é baixo, fico segurando esse desejo. Encerramos por aqui e eu fico muito agradecida pela sua participação.